Olá, bom dia. Quinta-feira, dia 2 de outubro. Após meses de embate com o Congresso, o governo Lula cumpre promessa de campanha e conquista a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vitória para o governo, mas, acima de tudo, para os brasileiros. E no cenário internacional, apreensão. Israel intercepta e sequestra tripulantes da flotilha que levava ajuda humanitária à faixa de Gaza. Ativistas a bordo, inclusive o brasileiro Thiago Ávila e a sueca Greta Thunberg, são detidos e estão sob custódia de Israel. Um único barco conseguiu furar o bloqueio e seguia para território palestino, mas o contato foi perdido nas últimas horas. O brasileiro João Aguiar está nessa embarcação. Protestos explodem pelo mundo. Milhares de pessoas tomaram as ruas em diversos países em solidariedade aos ativistas e ao povo palestino. Muita notícia, muita análise para que você se informe com a gente. TVT News Primeira Edição está no ar, direto da Avenida Paulista. Vamos juntos. Demorou 7 meses para que a Câmara dos Deputados se mexesse, mas a vitória foi a recompensa. A promessa de campanha de Lula foi aprovada ontem à noite por unanimidade. 493 deputados votaram a favor da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e pela taxação de super ricos. A vitória chega num cenário de mobilização nas redes, pressão nas ruas, com participação dos movimentos populares, sindicais e a lição da PEC da bandidagem, que desnudou os interesses de parlamentares diante da população. É uma vitória do governo Lula, mas especialmente de milhões de brasileiros que serão beneficiados pela justiça social. O plano do Palácio do Planalto é que a isenção do IR entre em vigor já para a declaração de 2026. Para isso, será preciso que o Senado aprove o texto ainda neste ano. Estamos de olho. No plenário da Câmara, o sentimento foi de alívio e comemoração. Vamos ver. Encerrada a votação. Ei! Olha ali, olha ali. Parabéns. Sim. Olha, gente, é uma Gleisi, um abraço, parabéns brasileiro, dos trabalhadores. Sua coordenação, mulher do governo. Que bonito. E o povo na rua. Pessoal, aprovado agora aqui na Câmara dos Deputados. Acaba de ser aprovada com um placar de 493 votos o projeto do governo Lula para isentar o imposto de renda para os mais pobres. O resultado de hoje é histórico nesse plenário. E afinal, como é que a gente consegue um painel onde está escrito sim, de cima a baixo, nos partidos políticos e frentes? O primeiro fator, o povo na rua. A mobilização que foi feita contra a blindagem deu efeitos também para garantir a prioridade na votação do projeto que, votado agora, garante uma reorganização do sistema tributário em termos de imposto de renda no Brasil, com a isenção de 5.000, escalonamento até 7.350 e taxando os mais ricos. O relator do texto, Arthur Lira, rejeitou quase a totalidade das 99 emendas sugeridas por deputados ao texto. E ninguém arriscou votar contra a vontade popular. O ministro da Fazenda, pai da proposta, escreveu nas redes: um dia histórico. Começamos a enfrentar nossa principal chaga, nossa inaceitável desigualdade. Não há desenvolvimento com esse nível de desigualdade. Não há justiça. Depois da votação, o presidente Lula celebrou.
uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil, em benefício de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. A Câmara dos Deputados deu hoje um passo histórico na construção de um Brasil mais justo ao aprovar o projeto encaminhado pelo nosso governo de zerar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil por mês e reduzir a cobrança de quem recebe até 7.350, a partir de uma contribuição mínima dos muito ricos. Mais cedo, o presidente havia gravado um vídeo sobre a importância da justiça tributária. Nós estamos fazendo com que a tributação seja mais justa. Estamos colocando o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. A isenção do imposto de renda até 5 mil reais para todo o povo brasileiro. E vai taxar as pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano, que pagam um pouquinho, 10%, para poder compensar. Porque nós queremos fazer justiça tributária. Laura Capriglione e Eduardo Castro comigo aqui nesse grande dia de celebração. Bom dia, pessoal. Vou chamar para a roda também já o Miguel Stedley, coordenador do Instituto Tricontinental, sempre às quintas aqui com a gente. E também para celebrar nessa quinta-feira. Bom dia a todos. Vou rodar a conversa, quero ouvi-los todos sobre esse dia histórico. Laura, bom dia. Gente, foi o nosso 7-1. Vocês lembram quando teve o 7-1, cara? Quem foi derrotado não foi o Brasil, vamos falar real, naquele 7-1 quem foi derrotado foi a esquerda. Toda aquela Copa do Mundo tinha começado com vaias contra a presidente Dilma, era um projeto da Dilma trazer a Copa do Mundo, a gente sofre aquela derrota humilhante e a esquerda falou, ali acabou o nosso... Ali a fatura estava ganha para o lado deles. Sim. Ontem foi isso que aconteceu com eles. Ontem foi o 7-1 deles. Porque, cara, não é que a gente tomou 7 gols. Eles tiveram que ver Nicolas Ferreira, os próceres deles, todos, Damares Alves, Pazuello, eles tiveram que ver os monstrengos deles votando no projeto do PT, no projeto do Lula. Cara, nós tomamos 7 gols, eles tomaram tremendas ferroadas dos seus traidores. Vamos falar a real? 493, né? 493 por unanimidade. Então, isso aí deve ter doído. Imagina a família Bolsonaro, gente, que coisa. Porque... O Eduardo Bolsonaro votou? Porque ele não queria tanto votar outro dia, não, reclamando lá que não estava funcionando. Será que ele votou? Gente, foi uma coisa espetacular, espetacular. E uma virada de chave do Brasil, porque vamos lembrar, o Nicolas Ferreira foi o primeiro a vir denunciar que a sanha tributária do governo federal e tal, não sei o quê, e começou uma sabotagem que acabou naquele momento do IOF. Perderam, aquela coisa, perdeu, mané, perdeu. Né? Então, eu acho que foi uma coisa impressionante. Foi uma vitória incrível e foi uma vitória da rua. Isso aí que os parlamentares... A rua, eles mesmos eram os primeiros a ter esquecido das ruas, vamos falar a verdade. Né? Eles estavam achando que davam conta, no fofinho do carpete do Congresso Nacional, de resolver os problemas da luta de classe. E não dá, o carpete não resolve nada, precisa da rua. Então, acho que essa votação aí traz muitas lições. A consolidação, a crença... isso é uma outra coisa. Para nós que nos acostumamos no último período a ir para as ruas e perder, ir para a rua e perder, ir para a rua e perder, cara, isso tem uma força moral e motivacional gigantesca. Nós fomos para a rua e vencemos, podemos acreditar de novo na mobilização popular. Eles é que estavam acreditando na mobilização popular, a gente não estava mais. A gente estava achando que a gente ia de derrota em derrota, entendeu? Mas a gente ia, mas a gente não acreditava na vitória. A gente venceu, e venceu bonito. Então isso joga, assim, muito para frente as nossas melhores expectativas. É um aprendizado. Para o povo brasileiro, também tem um ganho gigantesco. Foi a primeira vez que se discutiu que rico não paga imposto. E isso que o Haddad falou na nota dele é o seguinte, é só o começo, porque é muito pouco ainda assim, porque o Brasil ainda vai continuar sendo um campeão mundial da desigualdade social. Mas esse assunto que era proibido, interditado, a grande mídia não falava, todo mundo era assim,
falava em imposto de renda, era cada um se escondendo da injustiça que é. Isso tudo acabou, porque o assunto entrou na pauta, entrou na agenda nacional e entrou bonito. Então, eu acho que é uma votação que traz ganhos imensos. Pela primeira vez, o Brasil parece que está se conscientizando de que há uma grande injustiça, uma desigualdade inaceitável e tal, não sei o quê. A força do movimento popular e um governo que parece que está muito disposto a acertar. Então, eu vejo como uma imensíssima vitória e que traz para a gente os próximos desafios. Érica Hilton, escala 6x1, vamos para cima, entendeu? É isso. Perfeito. Diga, Edu. Bom dia a todo mundo. O país vive em cima de algumas mentiras consolidadas, alguns assuntos que não são tratados ou, quando não são interditados, são tratados como favas contadas. Primeiro, a maior mentira do Brasil é que o Estado é laico. Essa é a maior de todas. Né? A maior. Mas tem algumas também. Que o brasileiro paga muito imposto. Né? Essa é uma coisa. E que o Estado brasileiro é enorme. São duas mentiras consolidadas na cabeça das pessoas. A gente precisa brigar contra elas todo santo dia, porque essa mentira transformada em verdade prejudica a você, que é quem nesse momento está sendo beneficiado pelos 5 mil do imposto de renda, que seria e será beneficiado pelo 5x2 versus 6x1 e por aí adiante. Só 10% esses caras estão pagando. Quem paga no passar a pagar. Se passar desse jeito até o final. Eu só acredito vendo. E só 10%. Você que desconta na fonte paga entre 15, 16 e 27,5%. Ou seja, mesmo assim, você paga mais. Você é pessoa jurídica, só pessoa, 16%. Então, você continua pagando mais do que os muito ricos, bilionários, trilionários do Brasil. Essas são algumas discussões que tem que ser enfiada a goela abaixo dessa turma. Não, o Brasil não é um Estado laico, a começar... Primeiras palavras que tem na Constituição é sob a proteção de Deus. Não é um Estado laico. O brasileiro não paga muito imposto. Alguns brasileiros, a maioria paga muito. Uma minoria que é muito mais rica, que essa enorme maioria, não paga nada. Ou agora passa a pagar um pouquinho. E o Estado é muito grande. Não é. Quem determina o tamanho do Estado é a Constituição, quando estabelece direitos e deveres. Nossa Constituição diz que saúde é universal, nossa Constituição diz que educação é universal e gratuita, a começar daí. E de outros direitos sociais que estão ali compostos, principalmente no artigo 5º, é aquilo que determina o tamanho do Estado. Não é quanto tem de dinheiro em caixa, nem quanto as pessoas querem pagar imposto. O acordo social travado no Brasil determina o tamanho do Estado a partir da sua Constituição. Então a gente já tem aqui uma grande vitória, enorme, que é discutir esse negócio maldito de dizer que no brasileiro paga muito imposto, a brasileira paga muito imposto e que a gente não tem dinheiro para fazer as coisas. O país mais desigual do mundo começa essa desigualdade justamente nesta divisão de renda a partir do imposto. Então é muito, mas muito importante o que acontece. Perfeito. Miguel, bom dia. Quero te ouvir em relação então a essa unanimidade, bastidores dessa votação no Congresso, como ficou a oposição, como a Laura coloca, foi 7-1 para cima deles. Conta pra gente. Miguel, dá uma baixadinha na câmera, parece que você tá dentro do baú. Você consegue abaixar um pouco Parece a tela? que você tá dentro Tem do muito teto barril aqui. do Chaves. Aí, pronto, ótimo. Valeu. Não, voltou. Tenta abaixar um pouquinho. Melhorou, já melhorou um pouquinho. Aê. Pronto. Olha lá. Aê. Pronto, tá meio... Valeu, É muito Miguel. balanço, olha lá. Bom dia, Thalita, Edu, Laura. Unanimidade também entre nós, né? Um dia histórico. E como o Eduardo diz, né? Nós temos milhões de brasileiros que são beneficiados por essa medida e, por outro lado, a quantidade de pessoas que será atingida pela taxação dos super ricos é ínfima. Nós estamos falando de menos de 150 mil pessoas, né? Mas 150 mil pessoas com lucros milionários, né?
Isso é menos do que uma cidade média brasileira, do que Caxias do Sul, Pelotas, enfim, para usar só os exemplos aqui do Rio Grande do Sul, certamente Maracanã muito antigo. menor. Era o Maracanã antigo. É, eu acho que é menor que a torcida da Portuguesa, Eduardo, mas eu não quero cometer essa maldade. É uma infeliz realidade. Mas, enfim, então, histórico desse ponto de vista, concordo totalmente com a Laura. O primeiro vencedor desse processo todo é a esquerda que foi para a rua. Sempre que a esquerda foi para a rua, nesse governo em especial, mas sempre, né, na nossa história, mas especialmente nesse terceiro mandato, sempre o governo foi um pouquinho mais à esquerda e ficou comprovado que só quem consegue frear o centrão, quem consegue frear o Congresso, são essas grandes manifestações, né? Certamente, se a gente não tivesse tido essas manifestações que nós estamos vendo aí, o projeto de R continuaria engavetado como ficou desde março. E é bom a gente lembrar o seguinte: o governo, quando abriu a sessão de legislatura desse ano, apresentou 44 prioridades. Dessas 44, contando o imposto de renda ontem, apenas 12 foram votadas e ou tiveram algum desdobramento. Então, você tem um Congresso que senta em cima das prioridades do governo e da população, né? Inverte totalmente a pauta. Nós tivemos que discutir anistia quase todas as semanas, um tema que não é de interesse público, não tem nenhuma, mas que o Congresso bloqueou, né? E só essa manifestação, só as manifestações conseguiram, de fato, fazer o Congresso trabalhar, barrar o centrão e conseguir impulsionar essas movimentações, né? O segundo vitorioso, obviamente, é o presidente Lula. Claro que o governo é vitorioso, mas o próprio presidente entrou em campo desde o final de semana. A gente falava, né? O que vai acontecer no final de semana, que articulações, o próprio presidente entrou nas articulações, inclusive com o Arenão, com o PP e o Democratas, que estão dentro do polo oposto, né? Eu acho que, com exceção do PL, o presidente conversou com praticamente todos os grandes líderes aí, dos partidos do centrão, da direita, né? Obviamente, não tinha necessidade de construir isso com a base governista. Então, o presidente também foi o grande articulador dessa conquista, né? A ministra Gleisi Hoffmann também teve um papel destacado nesse momento final, aparecem nas imagens, enfim, e muito discretamente ontem, mas que foi o grande articulador nas semanas anteriores, o ministro Fernando Haddad. Vocês se lembram que ele, inclusive, deixou de ir à Assembleia da ONU para fazer essas construções, etc., né? De alguma maneira, agora já estou falando dos menos, vamos falar do banco de reservas, né? O Senado também, porque as movimentações que o Davi Alcolumbre e o Renan Calheiros fizeram na semana passada pressionaram a Câmara a se mexer, a própria derrota do Mota, que a gente sempre vem falando, da sua incapacidade de governar. Ele se obrigou não só a cumprir o acordo do imposto de renda, como também ontem recuperou projetos que estavam arquivados sobre o tema da segurança pública, para tentar melhorar essa imagem da Câmara depois de todo o estrago que eles fizeram, etc., né? Então, nessa ordem, né? O povo nas ruas, o presidente Lula, a ministra Gleisi, o ministro Fernando Haddad, e aí depois o Senado. Agora, os perdedores são evidentes, né? O primeiro, se a gente quiser recapitular da semana passada, que a gente falava da chantagem do Paulinho da Força, não vai ter votação, etc., é esse projeto da dosimetria da anistia que continua. Depende com quem você fala, né? Se você, e até com a hora do dia que você fala com o Paulinho da Força, ele diz que já tem os votos, que não tem. Outro dia o discurso do Centrão não, já está tudo certo, só falta o Alexandre de Moraes e o Davi Alcolumbre concordar, que é a mesma coisa de dizer que não tem nada certo, né? Então, obviamente, os grandes derrotados é a extrema-direita, é o bolsonarismo, porque se viram obrigados a votar, como a Laura mencionou, mas também porque as pautas que eles vinham bloqueando o Congresso vão saindo. Qual é a tendência que a gente tem daqui para frente e que favorece o governo dentro do Congresso? É que a PEC da segurança pública venha junto com esses outros projetos e, de novo, uma pauta de interesse do governo assuma a centralidade da pauta. E é uma pauta, tema da segurança pública, que sempre foi um tema mais delicado para a esquerda, né? Onde a direita, um discurso mais raivoso de classe média, sempre tentaram, ou sempre levaram o eleitorado, a população, para uma posição, para um discurso, ou para saídas mais à direita.
Então, assim como a gente recupera o tema da soberania com as manifestações, também abre-se a possibilidade de se apropriar do tema da segurança e tirar essa pauta do bolsonarismo, né? E da extrema-direita e do centrão. E aí a gente se pergunta, o que sobra para eles nesse fim de ano e nesse período, né? Uma possibilidade de voltar com aquelas pautas morais, etc., né? Mais conservadoras? Possível, mas não tem a força que a PEC da segurança pública ou que essa conquista de ontem de noite teve. Então, não só, a semana passada a gente falava em tempestade perfeita, eu acho que nós estamos com uma virada de jogo, uma virada... entramos na nossa primavera, né? Com ventos muito favoráveis, não só pelo que a gente vivenciou nas últimas semanas, mas há uma tendência de que esse impulso continue. Perfeito. Peraí que eu vou continuar com esse papo todo, só deixa eu trazer mais alguns dados aqui para abastecer, inclusive, as nossas conversas. Pare comemorar, né? 10 milhões de contribuintes serão beneficiados com essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Esse número sobe para 16 milhões quando se inclui também a faixa de quem ganha até R$ 7.350. Vamos dar uma olhada aqui no telão, como fica a alíquota conforme o salário? Vou para lá, peraí. Então, a gente tem aqui a faixa, né? Até 5 mil, 5.500, 6.000, 6.500, 7.350. O que vai ser aplicado? Isenção total, 5.500, desconto de 75% no pagamento do imposto de renda. 6.000, desconto de 50%. 6.500, desconto de 25%, até 7.350. Daí a gente começa a ter a aplicação das alíquotas progressivas atuais. E a economia anual estimada. Por isso que a gente fala num 14º salário para quem ganha até 5 mil reais, porque vai receber, deixando de pagar o imposto de renda, R$ 4.356. Vai economizar, no caso, né? Quem ganha até 5.500 vai ter R$ 3.367 economizados. Até R$ 6.000, R$ 2.350 economizados. Quem ganha até 6.500 no final do ano tem R$ 1.333 economizados, com os descontos, então, no imposto de renda. É disso que se trata. Quem vai pagar a conta desse desconto são os milionários. Pois é, quem tem renda acima de 50 mil reais por mês passará a contribuir com até 10% de imposto. Essa tributação impacta somente 140 mil pessoas em todo o país. São os considerados super ricos. Esses contribuintes pagam hoje uma alíquota efetiva de imposto de apenas 2,5%. Laura. É um absurdo, né? Porque o trabalhador paga 27,5%, e esses caras pagam 2%. Pelo amor de Deus, quer dizer... Qualquer pessoa minimamente honesta, né, fala assim, olha, vamos dividir por igual, pelo menos, né? Quer dizer, sem contar que o imposto deveria ser o seguinte, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Né? Quem tem, põe, quem não tem, tira, né? Assim que falavam os velhos. Mas é tão padres, óbvio, né? Quem tem, põe, quem não tem, tira. Mas não, quer dizer, é uma inversão completa. Aqui quem tem fica com mais e quem não tem fica endividado, que é essa situação do povo brasileiro. Então é de uma injustiça tão tamanha, tão descomunal. E agora, eu queria insistir naquilo que eu falei outro dia. Eu acho bonito, porque apesar de tudo que o país viveu nesse último período e tal, não sei o quê, de fato nós subimos o sarrafo em relação às políticas públicas, né? A gente saiu do mapa da fome. O Bolsa Família diminui o atendimento ao Bolsa Família entre os vários motivos, porque um monte de gente sai do Bolsa Família porque arruma emprego, e é isso que nós estamos vivendo hoje. E o que a política pública hoje está falando não é mais dos pobres paupérrimos, dos caras que nada tem, é desse setor de classe média baixa e tal, não sei o quê. E o país consegue dar uma resposta para essas pessoas. Vamos lembrar que essa classe média baixa é exatamente o setor que não estava formando com o governo Lula. A antiga classe C, a gente fala como se fosse lá, a classe C que subiu e desceu. Então, quer dizer, vocês lembram, né, quando a gente pegava e analisava as pesquisas eleitorais, os beneficiários do Bolsa Família continuavam votando no PT. Mas essa classe média baixa, ela pegava e se sentia desassistida, porque ela não estava mais no Bolsa Família e, ao mesmo tempo, ela não tinha uma política voltada para o lado dela. Então, os impactos eleitorais disso aí que aconteceu ontem são gigantescos. É um setor inteiro, não é? É um setor inteiro que deixa de estar à mercê só
daquela narrativa dos ressentidos. Onde é que Pablo Marçal pescava? Quais eram as águas turvas em que esses caras pescavam? Esses caras pescavam nas águas do ressentimento. Para esses caras que estavam se sentindo abandonados, o governo deu a resposta, acachapante, massacrante e tal. Então esvazia o discurso desses caras. Concordo com o Miguel quando ele diz: a questão da PEC da segurança pública é uma gigantesca oportunidade, mas uma gigantesca oportunidade da gente resgatar a pauta da segurança pública. E isso acontece, de novo, para reforçar a ideia de que nós estamos num momento de uma conjunção astral maravilhosa. A questão, não sei se vocês repararam, está acontecendo o seguinte: todas as operações contra o crime organizado que estão acontecendo são inéditas. Quem é que está à frente disso? Polícia Federal, entendeu? Enquanto isso, você vê um processo de desmoralização das polícias locais. Essa polícia que foi cevada na retórica da violência e que é a polícia do Tarcísio e a polícia daquele louco, desculpa, louco não, daquele sociopata do Rio de Janeiro. Então, em vez disso, essa polícia do Rio de Janeiro e de São Paulo, desmoralizadora, envolvida com crime organizado, enfim, aquela coisa, participando de assassinatos em praça pública, como o que aconteceu no aeroporto de Guarulhos, quer dizer, um processo de desmoralização completa, e a Polícia Federal sendo vista e respeitada pelo povo brasileiro, né, que acha que a Polícia Federal é profissional, é técnica, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, o que eu estou falando é o seguinte: é uma grande oportunidade para se discutir segurança pública em alto nível. Ou seja, não dá mais para a extrema-direita sequestrar essa pauta quando ela tem o passivo da segurança pública que ela tem hoje. Sim. Os caras não conseguem dar conta. Tem delegado de polícia sendo assassinado no meio da rua na Praia Grande. Que moral tem esses caras para falar em segurança pública? Não tem. Enquanto isso, a Polícia Federal aparecendo em ações absolutamente técnicas e tal, não sei o quê. Ou seja, até nisso, os astros estão conspirando para que o Brasil possa avançar no próximo período. Esses são exatamente os temas que incomodam essa turma que ontem recebeu um alívio. Não só essa, a partir dessa para cima, na faixa de renda, que realmente se incomoda. Corrupção, segurança pública e de gastos do Estado. São as três coisas que fazem com que essa gente, essa não é uma imensa população, mas é uma grande população, se mobilize. Então, entrar na discussão e mostrar que a solução está para o lado de cá e não para o lado de lá. A gente não fala que o PCC nasce do que a direita mais quer na vida, que é entrar num presídio e matar todo mundo. O PCC nasce como uma resposta ao Carandiru. Ou seja, não funciona, amigo, não funciona entrar com um monte de arma dentro de uma prisão, que é o teu sonho, e matar todo mundo. Foi isso que criou o PCC. A sua vontade criou o PCC. Sabe? A sua vontade cria esses problemas. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar mais, ser mais simpático do que eu acabei de falar, mas fale as mesmas coisas. E haja nesse sentido. Haja para combater esses problemas que a eles tanto incomodam, porque eles têm participação importante na economia e acabam reverberando bastante, fazendo ainda... não tem mais, como é que chama? Opinião pública. Tem sim, senhor. Precisamos trabalhar com o que vem. Até porque, né? São brasileiros também, são brasileiras também. Então precisam sentir a presença do Estado nesse sentido, fazendo bem a elas. E acabei de falar aqui, falei da classe C, fiquei lembrando dela. Lembra da história da nova classe C? Quem tem 21, 22 anos não lembra que teve essa discussão. Tinha 11, 12 anos naquele tempo. Parece que foi ontem, mas foi em 2006, 2007, 2008. Então essa turma não viveu o comprar geladeira e viajar de avião. Não viveu. Não sabe que isso é possível. Só isso aqui vai possibilitar que aquilo aconteça de novo. Então é muito importante. Tem aquela reportagem da Eliane Brum, né, que marcou muito que ela realmente relata a nova classe C, essa ascensão, né, de uma nova classe C. Muito bacana, né, que marca esse período. Agora, eu quero te ouvir em termos de
da eleição de 2026, sabe? Em termos de ponto de vista político, Miguel, como que fica esse cenário? O que me chama atenção é assim, Lula, sendo minoria no Congresso, aprova com unanimidade um projeto como esse. São covardes, Imagina se tivéssemos um Congresso de esquerda. Isso Como que também está em são jogo nesse covardes. próximo processo eleitoral, não? Olha, Thalita, antes da gente falar da eleição em si, aproveitando a tabelinha com o Eduardo e com a Laura, os próximos projetos do governo também vão focar nessa chamada classe C, classe média baixa, enfim, né? Um dos próximos projetos que o governo deve anunciar é o do crédito para reforma para moradias de baixa renda. Vai pegar aí de 3 a 9 mil reais de renda, enfim. Então também toca diretamente com esse público, né? Também vai entrar, não é especificamente nessa classe, mas pega um setor importante da juventude, entra em consulta pública agora a consulta do governo federal sobre as mudanças para tirar a CNH, a carteira de motorista. Talvez a gente não tenha nem ideia, mas grande parte desses jovens que trabalham como entregadores de aplicativos com motos não possuem CNH, justamente por conta de todo o custo, né? Claro. É caro pra caramba, né? E são duas medidas que não dependem do Congresso. Então, são iniciativas do governo que vão. Que o governo tem autonomia e que atingem diretamente, né, beneficiam diretamente esse setor que a gente está falando e que é determinante para o processo eleitoral. Por outro lado, essa semana a gente teve uma reunião de dirigentes dos partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, etc., tentando construir uma pauta também para apresentar ao governo no que é que o governo deveria focar nesse próximo período, né? A PEC da segurança, que a gente já mencionou, está incluída nela, e tem algumas questões muito interessantes, mas que são delicadas para o governo, que aí vai depender dessa mobilização em rua e também da capacidade do governo de lidar com isso. Uma delas, que eu acho que deve projetar como grande tema do próximo período, é o tema da escala 6x1. Então, há um consenso dentro desses partidos, dos movimentos, de que ontem, antes da votação, o presidente Lula recebeu a coordenação do plebiscito popular, né, que registrou que o plebiscito já tem mais de 1,5 milhão de assinaturas, pela taxação dos super ricos, que nós alcançamos ontem, mas também pela escala 6x1. Então, há uma série de dúvidas dentro do Ministério do Trabalho, né? A gente se lembra das primeiras relações do ministro Luiz Marinho, de que, bom, isso é uma questão de acordo coletivo, como é que regula, como é que executa exatamente isso, né? Mas esse deve ser uma pauta forte para os partidos, para os movimentos, e a gente espera que o governo incorpore de alguma forma, né? Vocês se lembram que o presidente sinalizou com a possibilidade de estudos, né? Porque não é uma coisa, juridicamente falando, não basta, né? Ou se é um caminho do decreto, do projeto, etc. Tem a tramitação do projeto da deputada Erika Hilton. Então, isso deve ganhar força no próximo período. A outra proposta que os partidos trouxeram, e que também não é exatamente da jurisdição do governo federal, mas é o tema da tarifa zero, do transporte público gratuito, que aí também tem um efeito direto no nosso trabalhador, indiscutivelmente, né? Mas vejam, normalmente o transporte tem regulações que são municipais, que são estaduais, então também o alcance, mas são duas das muitas proposições que os partidos levaram ao governo que podem ajudar a embalar nesse sentido, né? Mas que implicam aí em outras manifestações. O primeiro efeito dessa maré do governo, Thalita, é que houve um certo recuo no Centrão. Vocês se lembram que antes do julgamento do Bolsonaro, qual era o cenário que a gente tinha, né? Esse arenão, essa federação do Democratas e do PP, desembarcando do governo, sendo cada vez mais duro no bloqueio às pautas do governo, etc. E agora há uma movimentação daqueles setores que não estão na direção do Democratas e do PP, no sentido de dizer, está muito cedo, não vamos fazer isso, as eleições estão chegando, nós não temos candidato. Então começa a ter, o pragmatismo, né? É o pragmatismo de como é que estar no palanque do candidato favorito, né? E não desembarcar. Então, mesmo esses movimentos do Centrão,
Vejam, antes da CPI do INSS, vocês se lembram, eles tiveram um jantar, sacramentaram a candidatura do Tarcísio, deram o golpe na CPI do INSS e deram o decreto, né, baixaram a lei de que os ministros deveriam entregar os cargos, vieram numa ofensiva, fracassaram, né, e agora já há sinais dentro, né? De novo, a gente falava isso na semana passada, a própria movimentação do Davi Alcolumbre para tentar controlar, né? E facilita tudo isso, e está colado com tudo que nós estamos falando aqui, o fato do presidente do Democratas e o presidente do PP, o Ciro Nogueira, né? Tanto o Antônio Rueda quanto o Ciro Nogueira, estarem ligados a essa situação da Operação Carbono, né? Da Polícia Federal, Faria Lima, PCC, todas essas negociações que envolvem o crime organizado e o crime financeiro, né? Que é o sistema financeiro brasileiro. Então, tudo isso também diminui a força, né? Então, esse cenário, ele está aberto. Na prática, vejam, o Tarcísio encontrou o Bolsonaro e não sacramentou. Cada vez mais o Tarcísio tem dito, termômetro que eu digo, né? Agora ele tem insistido, não, eu sou candidato à reeleição, teria dito isso para o Bolsonaro. Tem um vazio que a direita não preencheu. Não é o caso de cantar vitória antes da hora, de subestimar, etc., mas a gente tem um time que está desorganizado e dividido e outro time que começou a encontrar o caminho do gol e a embalar, né? E aí embala a torcida também. Não pode perder a oportunidade. Tem que meter o 7 logo. É como você disse, tem que passar a boiada do nosso Exatamente. lado. Inclusive, eu lembrei disso também quando o Miguel estava falando que tem mecanismos, instrumentos jurídicos que não são só os lei, né? Sim. Decreto, portaria. Ó. Não era isso que o Ricardo Salles queria? Bora. Sim. Me chamou muita atenção o silêncio realmente do outro lado nesses. Cadê o Pink e o cérebro? Horas. Silêncio total. Pink e o né? cérebro, lá vamos conquistar o mundo com nada. o Trump e vamos magnífico. Cadê o Pink e o cérebro? Agora, Então, gente, eu acho que eu estava ouvindo o Miguel falando sobre os próximos passos, os movimentos sociais, discutindo quais são as reivindicações, o que a gente vai apresentar. Gente, olha, eu estava olhando e falando assim, olha há quanto tempo a gente não tinha a esquerda planejando as lutas. Sim. Parecia uma coisa assim, né? Sai do córneo. A gente estava, não, vai vir reforma trabalhista, vamos para a rua para ser contra a reforma trabalhista. Agora vamos ver, enfim, a gente estava na defensiva ali, tentando segurar o rojão. E o que o Miguel estava falando agora é como a gente aproveita isso para escalar em outras conquistas, que são fundamentais para o povo brasileiro. Essa questão da escala 6x1 é fundamental para o povo brasileiro, afeta a vida das pessoas. Essa coisa da tarifa zero. Gente, vamos lembrar de 2013, tarifa zero era uma coisa, né, que era aquela utopia completamente e que acabou virando... Jamais. E os movimentos sociais hoje estão falando em, olha, o governo Lula pode... Ou seja, nós avançamos e estamos avançando e nós começamos a ter horizonte de novo. É isso que eu acho. Começamos a ter propostas, sonhos e tal, não sei o quê. Nós estamos vivendo nesse momento aqui um momento bem bacana mesmo, de reordenamento mesmo da esquerda brasileira, que eu acho que vai marcar as próximas gerações, certamente. De dar esse gás, né? Aliás, o Miguel citou o presidente Lula recebendo o pessoal do plebiscito popular, plebiscito que a gente acompanhou aqui desde o início, né? Pediu votos, fez campanha. Deixa eu colocar as fotos de Lula recebendo, então, os movimentos sociais, as organizações que levaram até o presidente Lula os resultados do plebiscito popular. Lembrando que o plebiscito fazia esses dois questionamentos em relação à isenção do imposto de renda, que passa agora, e num segundo momento, de fato, a escala 6x1, que a gente tem essa grande oportunidade agora de colocar em pauta e fazer essa discussão. É isso, é aproveitar o 7x1, a tempestade perfeita e fazer a boiada passar. Eu vou chamar agora, nesse momento, a deputada federal, Carol D'Artora, do PT do Paraná, com a gente por aqui. Deputada, um prazer te receber, seja super bem-vinda. Queria te ouvir sobre esses próximos passos que a gente discute nesse momento. É hora de botar 6x1, é hora de falar em tarifa zero, enfim, qual a sua avaliação? Bom dia. Bom dia.
A minha avaliação é que a gente tem que aproveitar essa mobilização social em torno de avanços que significam avanços para o Brasil como um todo. Então, nesse momento, por exemplo, que a gente teve a aprovação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, isso é uma vitória para todo o nosso país, porque é uma vitória que significa uma melhor condição, um acréscimo na renda de 65% dos brasileiros que declaram imposto de renda com salário até R$ 5.000. Então, é uma conquista em massa. Houve bastante mobilização em torno dessa pauta, também em torno de promover justiça tributária no nosso país, porque era esse país onde os super ricos não contribuíam para o desenvolvimento do país. Então, agora, essa conquista, né, essa aprovação na Câmara da taxação mínima para altas rendas, isso é promover justiça tributária, isso é uma grande resposta que esse atual governo dá para a população, uma resposta que foi muito articulada com a bancada de esquerda na Câmara. Então, é também a esquerda mostrando que trabalha em prol da maior parte do povo brasileiro, e toda essa comoção, toda essa mobilização, ela tem que continuar para que a gente, sim, tenha outros avanços. Então, acredito que a gente deve, sim, aproveitar esse momento em que o Brasil consegue perceber as respostas que são importantíssimas para promover justiça, equidade. Também quero só colocar um ponto importante que a gente deve comemorar muito, é pensar essa justiça tributária para as mulheres. Essa isenção de imposto que foi aprovada, ela significa um impacto especialmente na vida das mulheres, porque são essas pessoas que estão nesses empregos que têm salários de até R$ 5.000, e também as mulheres, em decorrência da desigualdade de gênero mesmo no nosso país, elas têm mais dificuldade de ascensão na carreira, porque carregam consigo o trabalho dos cuidados. Isso se aprofunda quando a gente olha para as mulheres negras. Então, é uma comemoração muito grande e a gente tem que aproveitar, sim, esse momento para outras conquistas. Aliás, a deputada é historiadora, professora, sindicalista. Os professores são uma categoria que serão amplamente beneficiados por essa isenção. Então, importante ponto também. Só lembrando Sim. que a gente está ao vivo em todo o território nacional, viu, pela Parabólica, canal 555, conversando com a deputada Carol D'Arthur aqui com a gente. Professores, né? É uma vitória enorme para os professores. Olhar que essa categoria, a categoria da educação, é uma categoria majoritariamente feminina. Então, não tem como não pontuar esse passo no sentido da justiça para a equidade de gênero, para a equidade de raça. É uma grande vitória. Perfeito. Vou rodar aqui para questionamentos, tá? Laura Edu Miguel. Laura. Eu queria fazer... A gente hoje está em celebração aqui na TVT por causa do alcance, mas eu acho que você colocou uma dimensão que a gente ainda não tinha tocado, que é essa questão de gênero, que é tão importante mesmo, e é aquela coisa que afeta o dia a dia, né? É o dinheiro que você vai deixar de gastar e que vai possibilitar que você conserte aquele vazamento na tua casa, aquele vazamento que está esperando um tempão para ser consertado e que não sobra dinheiro, né? Então, eu acho que isso afeta a dignidade da vida das mulheres e tal. Eu acho essa dimensão que você colocou é super importante. E só aumenta e alimenta a nossa alegria. Eu queria te perguntar, você entrou no Congresso, enfrentou grandes batalhas e um clima que parecia que a gente estava fadado a tomar rolo compressor da extrema-direita na cabeça, né? Até bem pouco tempo atrás, parecia que era isso, Sim. que era o destino de vocês. Como é que vocês vivenciaram ontem essa alegria da vitória, uma vitória tão acachapante quanto essa que vocês tiveram ontem? Como é que foi emocionalmente para você perceber que está valendo a pena, afinal de contas? Posso completar? Não Finalmente, tem como... Deputada, desculpa, mas finalmente, eu falo isso toda vez que a gente conversa com o deputado e senador, porque a gente só conversa com gente progressista aqui. Finalmente, uma deputada ou um deputado que não está com aquela cara de acabado de manhã. Oh, meu Deus! Todos os que a gente conversa estão exaustos,
tão exauridos. Hoje olha, tá na cara da deputada, e esse cabelo verde para um palmeirense ainda deixa mais bonita e mais alegre, deputada. É isso, deputada. Meu Deus. Aquela maquiagenzinha ajuda, né? Passar Não é isso não. É o brilho nos olhos. É diferente, É o canto diferente. dos olhos. A gente tem visto. A turma tá exausta. Eu não estou fazendo... Trabalhando muito, né? Eu em Sim. defesa dos meus colegas progressistas, eu digo que a gente trabalha muito. As pessoas pensam que político não trabalha, mas político de verdade, político que trabalha pela população, que tem compromisso, trabalha muito. Eu, nesse momento, estou numa rodada pelos municípios do meu estado aqui do Paraná, para fazer uma devolutiva das ações do meu mandato para as pessoas que confiaram em mim. Então, é por isso que eu estou aqui na beira da estrada. E então, eu, em defesa dos meus colegas, eu digo que o cansaço pode ser porque a gente trabalha mesmo, né? Alguns, né? Alguns trabalham mesmo. Mas, sobre a pergunta, como eu senti essa comemoração, para mim, pessoalmente, não tem como eu me desassociar de quem eu sou. Então, eu sou uma mulher negra, periférica, professora. Eu cheguei no Congresso por uma luta por equidade de gênero, por equidade racial, por garantia de educação de qualidade, porque é esse país onde a gente ainda não consolidou direitos básicos. Então, eu sou atravessada por essas lutas. Então, ver o governo que eu faço parte, porque eu sou uma parlamentar do Partido dos Trabalhadores, uma mulher negra, o meu salário como professora estava dentro dessa faixa salarial que recebe agora essa isenção. Então, eu sei exatamente o que eu podia ou não podia fazer com o meu salário de professora. Então, isso para mim é uma vitória muito grande, é uma conquista de uma luta que não é só minha, de uma luta histórica, de uma luta do movimento negro, por exemplo, para que a gente tenha... Isso é uma discussão do movimento negro, justiça tributária. Para as mulheres, é uma discussão maior ainda, porque as mulheres ainda têm muita dificuldade de ter independência financeira. Muitas mulheres estão em relacionamentos abusivos, sofrem violência doméstica, porque a gente vive nesse país onde as mulheres ainda não têm totalmente sedimentada a sua condição de exercer suas carreiras, suas funções, de uma forma que tenha um salário que lhes garanta independência financeira. Então, eu, pessoalmente, me sinto felicíssima, contemplada por fazer parte de um governo que está dando uma resposta, que foi uma resposta de campanha, e acho que a gente não pode deixar de falar em números. Então, hoje, até hoje, uma pessoa que ganha essa faixa de até R$5.000, ela tem um desconto de uma média de R$280 por mês, mensalmente, seria a parcela do imposto, em torno de R$280. Para quem vive com R$5.000, a gente sabe o que significa R$280. A gente sabe o que significa R$280 todo mês no mercado. A gente sabe o que significa R$280 para um filho, quem tem uma criança. Opa, travou. Ai, que tentar. pena. Então, a imagem tá não tão tem voltou, como eu voltou. não comemorar. Voltou. A gente teve uma travada Não tenho como não rapidinho, mas celebrar. voltou. Não tenho voltou. como não celebrar, não tenho como não comemorar esse passo gigante que esse governo dá no sentido da justiça tributária no nosso país. Eu acho tão importante essa fala da deputada, porque assim, bota o nosso pé no chão, né? A gente, é claro, analisa, teoriza o que pode vir pela frente, mas quando ela traz esse discurso do impacto real, quando a Laura fala sobre o conserto do vazamento, eu fico emocionado. Tô de TPM, fico emocionado porque eu chorei mais cedo ao ver a imagem falsa da Flotina chegando a gás. Então, assim, mas eu acho muito bonito, assim, é real, é o impacto real na vida das pessoas, sabe? É disso que se vai trata. significar um salário a mais. Um salário a mais. Os 5.000 é um Então, salário. o trabalhador que ele conta com o seu 13º, o trabalhador que, para ele, o 13º é importantíssimo, é aquele momento de conseguir saldar algumas contas que foram carregadas ao longo de todo o ano, ou um momento de
ter finalmente um refresco para ter um momento de lazer nas férias. Então, um salário a mais, para quem vive de salário, a gente sabe o significado disso. Miguel, vou com você. Algum questionamento, algum apontamento? Sim, bom dia, deputada, minha colega Bom historiadora. dia. Não, nós estamos falando desse clima, né, de finalmente o governo, a base governista conseguir impor uma vitória, né, acachapante, de conseguir aprovar um projeto que é importante, e a gente está aqui discutindo quais são o futuro, né? Então, eu queria ouvir a Sim. sua percepção, se, na sua opinião, o governo vai conseguir emplacar, quais são as prioridades do governo na Câmara agora, ou se tu acha que, por exemplo, a gente vai se incomodar de novo, por exemplo, PL da dosiometria, com outras pautas que a extrema-direita possam tentar de novo bloquear o trabalho do governo no próximo período. Qual é a sua percepção, assim, para as próximas semanas, para os próximos meses, para esse fim dessa legislatura agora, né, desse ano? Minha percepção é que essa resposta que foi dada ontem no parlamento é uma resposta a toda a organização e mobilização para reverter esse processo que a gente viveu de ficar nesse congresso tão onde tem que se negociar tudo a todo momento e que a gente não tem muitas certezas, né? Então, essa vitória demonstra esse aceno nesse sentido de que a gente conseguiu um convencimento com a sociedade e a sociedade fez a pressão para esse congresso. Então, os próximos passos, na minha percepção, é que a gente deve continuar, porque, como falei, né, essa vitória para esse governo e para nós que fazemos parte desse governo, ela é muito significativa, ela é muito impactante do momento que ela for aplicada no nosso país. Então, a gente ainda tem o desafio da aprovação no Senado. A gente acredita que continua na mesma mobilização, mas a gente não pode, por exemplo, permitir que o texto seja alterado no Senado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar, porque se houver alguma alteração em pontos que são primordiais, perde o governo, perde a sociedade, perdemos todos nós esse momento de sensibilização e de maior percepção da sociedade daquilo que precisa avançar, como, por exemplo, né, essa isenção agora, mas eu estava ouvindo vocês antes, falando da 6x1, por exemplo, existe muita mobilização social em torno dessas pautas. Então, o futuro é a gente acompanhar a aprovação agora dessa pauta que era importantíssima, taxação de super ricos e isenção para quem ganha até R$5.000, no Senado, que esse texto seja aprovado também no Senado, sem alterações, e que a sociedade fique de olho. Essa organização que a gente tem que manter para o futuro. Deputada, sou muito semiótico, né? A senhora está no Paraná, né? Tem uma araucária de pinhão lá atrás e terra roxa, então não dá para dizer que está, né, em, sei lá, Macapá, não tem a menor condição. Tá bonito, inclusive. Mas, né, olha lá à sua direita ali tem uma bonito o Paraná, né? terra roxa e tal. Deputada, nesse ponto que você estava, eu não vou chamar de senhora, me recuso, que você estava falando dos jabutis, que essa turma tentou colocar agora 3 emendas que a gente destacou aqui, querendo passar a conta para nós, né? Sim. Um querendo tirar a frente parlamentar, querendo jogar tudo mesmo. Você tira do resto do orçamento. Minha sugestão era tirar do Plano Safra, mas enfim. A segunda do Cláudio Cajado lá, que era jogar para as betes. O que... Não. Era do... Eu acho que é dos bancos, Diogo não é? das Quantas. Para ele era dos... Diego Garcia. Diego Garcia, que é para jogar para as Isso. betes, porque daí ele... Isso. Né, primeiro, os caras passam o custo. E depois, as betes são muito fortes para fazer lobby. E aí poderiam entrar para um segundo momento. E a terceira do Caiado, que era para jogar para banqueiro. O banqueiro não vai ficar com prejuízo, vai jogar para nós. Então era tudo jogar para nós. Quais são os jabutis que eles, para além desses que estão na cara, deputada, que eles tentaram passar ontem, sempre tem, né? Jabuti não sobe em árvore, se está lá porque alguém colocou, e que eles vão tentar brigar de novo, na sua opinião, no Senado? Eu acredito que eles podem tentar brigar pela manutenção, para que não haja manutenção da tributação normal para quem recebe acima de 7.350. Então, que quem recebe acima de 5.000
não entre na tributação progressiva, porque quem recebe até 7.350 também vai ter isenção, mas uma isenção progressiva, não isenção total. E isso também impacta, né? A gente fala que até 5.000 são 65% da sociedade brasileira, mas se a gente estender um pouquinho até 7.000, quanto da sociedade a gente alcança? Então, tem que lembrar que, nesse total, a gente não só está alcançando com a isenção, mas a gente também está alcançando com a isenção progressiva para quem ganha até em torno de 7.000. Eu acho que isso é algo que a gente tem que cuidar, porque também é um avanço significativo e acho que é algo que eles podem tentar prejudicar. Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Volte mais vezes. Bom trabalho por aí. Parabéns pela atuação. Até uma próxima. Valeu, muito obrigada. Até mais. Até. Miguel, algum ponto a destacar? Já vou me despedindo de você também. Conta pra gente. Aliás, a gente citou aqui na segunda-feira o encontro de Tarcísio com Bolsonaro. Parece que faz tanto tempo que isso aconteceu, não é? Porque, eu acabei de ver, só para antes de você falar com o Miguel, eu acabei de ver uma notícia aqui que atrapalha a nossa alegria. Hoje Carla Zambelli volta a ser deputada. Ela já está presa 2 vezes. E ela volta a ser deputada hoje porque ela estava de licença de 120 dias. Terminou a licença. É o prazo para... É um momento perfeito para que a Câmara, a mesa da Câmara, de fato, tire o mandato talvez dela, o nosso invertebrado e rastejante Quem presidente sabe? faça isso. Pois é. Miguel. Olha, vou aproveitar a deixa do Eduardo. Na verdade, é até pior, porque a CCJ tem discutido a cassação da Zambelli e aí tem dado aí mais de 2 semanas de palco para ela entrar online, ao vivo da prisão e ficar se justificando, fazendo discurso, enfim, projetando em redes. Então, lamentável, né? Eu não quero pôr água no nosso chope, mas hoje a gente tem que olhar para o STF, porque agora sobre a gestão Fachin vem a discussão sobre a uberização, né? O Fachin entrou também, iniciou essa semana como novo presidente da Suprema Corte, anunciando um afastamento da política, vamos, né, voltar ao STF, que é do STF, mas tem pautas perigosas que merecem a nossa atenção, né? Uma delas é essa da uberização, até porque esse é um tema que o governo e o Congresso foram lentos, né? O governo fez tentativas que não foram satisfatórias. No Congresso tem uma comissão especial em curso, mas em todos os casos tem um peso do lobby das empresas, Uber, iFood, muito grande. Isso merece a nossa atenção, atinge diretamente aí o espectador, espectadora da TVT, né? Pode ampliar essa precarização que vem pelo meio do judiciário e, infelizmente, o STF tem sido muito ruim nas decisões que dizem respeito aos vínculos trabalhistas, aos direitos trabalhistas, etc. Então, merece a nossa atenção. Agora, falando de bolsonarismo, já que está tem um movimento interessante acontecendo, porque, bom, a gente já tem acompanhado essa redução do bolsonarismo, né, esse isolamento, quer dizer, a gente já teve as Forças Armadas abandonando o Jair Bolsonaro, a gente já teve o Centrão abandonando, e agora a gente tem uma situação em que parte da ala mais radical do PL acha que o Bolsonaro não tem mais condições de dirigir esse movimento e está embarcando no Eduardo Bolsonaro. Então a gente pode ter até uma fissura aí desse movimento, ou uma transferência, uma saída de cena definitiva do Bolsonaro e o Eduardo se consagrando, digamos, se ungindo, que o Tarcísio não conseguiu nesse momento como sucessor. O problema do Eduardo Bolsonaro é que ele não tem aonde ir com essa turma, porque o PL tem uma alma pragmática, uma alma de centrão que vai aderir a quem quer que seja. Vou dizer, nem duvidaria que daqui a 2 anos eles estivessem no governo Lula 4, por exemplo. Né? Claro, claro. O ex-vice-presidente José de Alencar, né, já falecido, mas era pelo PL. Né? Então a dificuldade do Eduardo Bolsonaro é em que partido ele vai se encostar. Né? Vocês se lembram que o bolsonarismo tentou construir um partido quando estava no governo, não conseguiu as assinaturas necessárias, etc., e o que sobra são essas legendas de aluguel que estão tentando sobreviver à cláusula de barreira, tem discutido com PRTB, com PRD, mas aí está o deputado André Janones, então muito improvável, né? E o Democratas Cristão,
todos nós lembramos do Emael, né? Não está mais na presidência do partido. Seriam essas possibilidades. Mas o bolsonarismo está aí tentando sobreviver de alguma forma na sua radicalidade, que o Eduardo mencionou essa semana, inclusive, era estar mais integrado com as redes da extrema-direita global, óbvio, é isso que ele tem feito, mas recuperar o pensamento de Olavo de Carvalho, que foi tão importante para constituir esse... Né? Então, esse é um movimento. E da parte do governo, é curioso, Thalita, nós caímos nessa pegadinha várias vezes, eu e você desde o Um para Todos, né? Cada vez que o Centrão está enfraquecido, ele fala em reforma ministerial. Então já voltaram a falar, olha, esse é o momento do governo ampliar, etc, né? Já está aí alargando a permanência do André Fufuca na comunicação, o Celso Sabino sai mesmo, enfim, mas o sentimento que vem do Planalto, inclusive de tudo que a gente falou sobre o Boulos, Ministério do Sunismo, semana passada, é que o presidente não tem nenhuma pressa em mexer com isso, então é muito mais um desejo do Centrão do que uma movimentação do governo, né? Então agora é ver como é que o governo começa a tocar essas pautas que nós falamos, né, positivas e que beneficiam diretamente o trabalhador com as suas próprias forças, mas também no Congresso, como eu disse, a prioridade agora é a PEC da segurança e o governo vem embalado por essas ações da Polícia Federal, que a Laura já tinha mencionado antes. Então isso também ajuda a manter esse clima de 7-1 que a gente está vivendo. Então, espero que a primavera prossiga e que a gente tenha na próxima quinta-feira mais uma rodada de boas notícias para debater aqui entre nós. Quando o Miguel fala, e quando o Miguel me lembra que no governo tem ministros do PP, partido de Arthur Lira, e do União Brasil, me sinto a capa do disco do Chico Buarque, sabe? Aquela que eu tô todo sorridente aqui com as votações de ontem. Eu fico imaginando, vocês não se arrependeram de, naquele calor do momento, tomar essa decisão de tirar todo mundo? Doutor Fufuca, ministro do esporte, está lá se segurando do jeito que dá. Por outro lado, a gente cantou aqui Guilherme Boulos adentrando, né, o time de Lula, isso também ainda não aconteceu, a gente está no aguardo. Miguel, muito obrigada, sempre bom conversar com você, até a próxima quinta, tomara aqui com boas notícias. Um beijo para você. Tchau, gente, bom final de semana. Olha só, deixa eu trazer essa notícia sobre o STF, inclusive. Miguel já comentou, né, essa temática em debate no STF. Daqui a pouco, às 14h, continua no STF o julgamento da chamada uberização. A primeira audiência aconteceu ontem. Na reclamação relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, a RAP contesta uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais que reconheceu um vínculo de emprego de um motoboy. No recurso extraordinário de relatoria do ministro Edson Fachin, é a Uber que está questionando uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu o vínculo de emprego de uma motorista ali da Uber. O entendimento foi o de que a Uber deve ser considerada uma empresa de transporte e não uma plataforma digital. A decisão disso tudo, a ser votada ainda no STF, será aplicada a ações semelhantes nas outras instâncias da Justiça. Então, tem um impacto muito grande que está em discussão nesse momento da Suprema Corte. Seguimos acompanhando. Cenário internacional, veja só. Israel confirmou ter interceptado e sequestrado da flotilha tripulantes que seguiam rumo a Gaza, em águas internacionais, com ajuda humanitária. Em nota, o Ministério do Exterior israelense chama a flotilha de provocação e informa que os tripulantes foram levados a território israelense e serão deportados para a Europa. No entanto, nessa nota também, admite que um último navio permanece à distância e ameaça. Se essa embarcação se aproximar, sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativa e de romper o bloqueio também será impedida. A flotilha reunia cerca de 50 embarcações que tentavam furar o bloqueio a Gaza, levando alimentos, água potável, medicamentos e até brinquedos para crianças. Navios militares israelenses cercaram e tomaram as embarcações da missão. Pouco antes da abordagem, os militares israelenses enviaram alertas via rádio para que os ativistas suspendessem essa missão. O brasileiro Thiago Ávila, que coordena a missão, foi quem respondeu aos avisos.
and attempt to breach the naval blockade, we will stop your vessel and act to confiscate it through legal proceedings in court. You bear full responsibility for your actions. Say that we are entering an active war zone. You're saying that we are entering a place where we are committing war crimes. This is against international law. Once again, the International Court of Justice made a provisional ruling that any attempt to hinder a humanitarian mission to Gaza is prohibited by international law and is complying with the request to make you accountable for the crime of genocide. The International Criminal Court has your Prime Minister Benjamin Netanyahu under an arrest warrant for the crime of starving children and starving people to death, using starvation and famine as a weapon of war. Therefore, it's our moral duty to continue sailing. It's our moral duty to refuse any attempt of an occupying force to control humanitarian aid for the Palestinian people in Gaza, who have the right of their sovereignty, who have the right of their self-determination, and to control their own borders. Therefore, we do not recognize you as a legitimate agent to control any attempt to bring aid to the Palestinian people in Gaza. We request you to stand down, to do not commit another war crime among so many that you've been committing, and to stand down. Do not engage with our peaceful, non-violent, humanitarian solidarity mission for the Palestinian people in Gaza. A flotilha era composta por ativistas de 44 nacionalidades, somando 497 participantes, entre eles 14 brasileiros, além de um argentino residente no Brasil. Foram detidos o ativista Thiago Ávila, que a gente acaba de ouvir, e a deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará. Essa ação foi criticada por diversos países, principalmente aqueles que tinham cidadãos a bordo, como a Grécia, a Itália, a Tunísia, a Turquia. No Brasil, o Itamaraty divulgou nota condenando a interceptação. O texto afirma que a ação militar do governo de Israel viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. A chancelaria brasileira pede a suspensão imediata e incondicional de todas as restrições à entrada e distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza, à luz do direito internacional humanitário. A Embaixada Brasileira em Tel Aviv acompanha o caso e diz que prestará assistência consular aos detidos. A notícia da prisão dos ativistas e da interrupção da ajuda humanitária provocou protestos em diversas cidades pelo mundo, como Londres, Roma, Paris, Barcelona e Istambul. Vamos ver. Liebe Freunde, das hätte eine ganz friedliche Veranstaltung werden können. Eine ganz friedliche, angemeldete Veranstaltung. Die Polizei hat die Veranstaltung eskaliert. Sie sind auf uns losgegangen. Das ist der Zustand. Wir brauchen hinter die Absperrung. Jetzt war es Schillerpulling. So für Sie auch hinter die Absperrung. Hinter die Absperrung jetzt. Was ist denn das Problem? Ja, bestimmt noch. So, geh doch mal hinter die Absperrung jetzt. Trotzdem hinter die Absperrung. Hier, was? Hier, keine Probleme. Geh nicht. Keine Probleme.
Veja só, na Turquia, 45 barcos civis partiram rumo a Gaza após essa notícia da interceptação da flotilha e em solidariedade aos tripulantes, continuidade dessa missão humanitária. Essas são as imagens, então, desses barcos que partem da Turquia após a notícia da interceptação. Olha, uma única embarcação ainda seguia rumo a Gaza após essa interceptação de Israel à flotilha, e é justamente a Mykonos que leva o brasileiro João Aguiar, que vem conversando aqui com a TVT, nos atualizando sobre essa ação humanitária. No entanto, nas últimas horas, coordenadores da flotilha perderam o contato com essa embarcação, o que, claro, traz preocupação para todos nós. Sobre isso, conversamos agora com a Terezinha Pinto, coordenadora do Núcleo Palestina do PT. Terezinha, seja bem-vinda. Queria te ouvir em relação a atualizações sobre o que sabemos em relação a esse barco e ao João Aguiar, que vinha aqui, de fato, nos relatando sobre essa missão humanitária. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo espaço. É o seguinte, oficialmente, a gente não tem nenhum contato. Há 10 horas a gente não tem contato com o Mykonos, muito menos com o João. O combinado era, que é um combinado da flotilha toda, ao serem abordados, jogar o celular no mar. Por segurança, para que o Estado de Israel não tenha acesso aos contatos, enfim, aos dados. O que aconteceu? A última vez que eu falei com o João, ele estava esperando ser abordado. Eles estavam vendo as embarcações serem abordadas, mas a equipe do Mykonos, talvez a mais experiente da flotilha. E o capitão é muito bom. E eles começaram a andar e foram saindo. Tomaram jatos d'água, foram atacados, mas continuaram indo. Acontece que a gente agora não sabe o que aconteceu. O que a gente está pedindo, porque Israel também não está admitindo que tenha abordado esse barco especificamente. Então, a gente tem 2 barcos que estão a 1 quilômetro da praia. O Marinette e o Mykonos. O Marinette está emitindo sinais, o Mykonos, a gente não tem sinal. Então, a gente não sabe se eles foram interceptados. O último sinal foi a 11 quilômetros de Gaza. A gente não sabe se eles foram interceptados. A gente não sabe se eles naufragaram ou se eles foram sequestrados e estão em outro lugar. O que a gente está exigindo agora e apelando ao governo é que a gente precisa que Israel dê a lista de quem está com eles. Nesse momento, o corpo consular brasileiro está em Ashoda, que é o lugar para onde todo mundo foi levado, mas nem os advogados da flotilha, nem o corpo consular brasileiro está tendo acesso aos detidos. Israel está impedindo que os advogados e a embaixada nossa tenha acesso aos detidos, alegando que eles estão no feriado do Yom Kippur e que eles não trabalham. Quer dizer, eles trabalham para interceptar, mas eles estão querendo deixar as pessoas isoladas. E a gente está muito, muito preocupado com isso. A gente teme pela segurança física de todos e, em particular, dos tripulantes do Mykonos. A gente precisa saber aonde eles estão, com quem eles estão, o que aconteceu com eles. Essa é a situação atualizada. Na imagem temos o João Aguiar em vídeo, que nos enviou ontem, inclusive, fazendo esse relato que havia uma expectativa de interceptação por parte de Israel. A gente conversou com ele aqui ao vivo ontem, ele tinha prometido uma participação hoje, a gente esperava que fosse após a entrega de ajuda humanitária à faixa de Gaza, e nesse vídeo, inclusive ontem, ele diz, olha, peço desculpas adiantadamente, talvez não poderei conversar com vocês. Fato é agora, como a Tereza nos conta, é que não temos mais contato com o João. Nossa produção, inclusive, também busca contato com o João, sem qualquer sucesso, sem que ele responda para a gente nesse momento. Vou rodar a conversa, Laura e Edu, por favor. Tereza, eu acho uma situação gravíssima, né? Vamos falar a real, nós não estamos lidando com
um simples adversário político. Nós estamos lidando com um regime que está operando, nesse exato momento, um genocídio, né? Então, eu acho que é muito grave a gente não ter notícias, porque, objetivamente, diante do que Israel, esse Estado tomado por essa ideia supremacista, tem de que, olha, nós temos que nos defender a qualquer custo, né, da opinião pública mundial, deixar um barco como o barco em que está o João Míquenes, né? Deixar ele chegar é entendido para o governo supremacista de Israel como uma desmoralização deles. Então, portanto, eu acho que a gente tem bons motivos para se preocupar, entendeu, com o que está acontecendo e exigir que o Itamaraty, eu acho que é importante a gente exigir que o Itamaraty acompanhe detidamente esse caso, né? Quer dizer, nós não podemos, é um cidadão brasileiro, um cara que estava participando de uma missão humanitária prevista pelas leis internacionais. O comunicado que o Thiago Ávila mandou para as forças israelenses é de uma clareza cristalina, né? Quer dizer, nós não queremos entrar em Israel, não queremos, nós estamos entrando em águas que pertencem à Palestina. São as águas de Gaza, não são as águas de Israel. Gaza não foi anexada a Israel. Portanto, uma missão que não teria como nem porquê o governo israelense interceptar ou adotar qualquer providência contra eles, qualquer repressão. No caso, o Israel sequestrou esses caras e impediu a chegada da ajuda humanitária. Mas Israel vai ter que responder por esse desaparecimento do nosso camarada. Sim. Vai ter que responder pelo desaparecimento de pessoas cujo único crime foi que terem insistido para chegar a Gaza. Então, eu acho que a diplomacia brasileira vai ter que entrar firme, o presidente Lula vai ter que se posicionar em relação a isso que tá ocorrendo. É uma oportunidade, de novo, é uma grande oportunidade histórica para o presidente Lula pegar e tomar as providências e sanções necessárias contra Israel. É uma grande oportunidade. Então, eu acho que a gente tem que ser duro. O João tem que reaparecer com vida e tem que reaparecer para poder contar o que é que aconteceu nesse período de blackout de informações que nós estamos tendo. E como a Terezinha falou, né? O que a gente sabe, gente, é que assim... Perdão. Não, eu falei ainda há pouco com a presidência, com o assessor direto do presidente Lula, que ele tomou a iniciativa de telefonar para saber o que a gente sabia para trocar, porque eles estão trabalhando no Itamaraty, exigindo de Israel que dê conta do que está acontecendo. A esposa do Thiago Ávila está, nesse momento, se reunida com o ministro Mauro Vieira. E a gente está aguardando o que é que vai sair dessa reunião, né? Mas estamos... é inacreditável o que acontece, né? E com a conivência dos países da Europa. Porque a Israel está dizendo que vai deportar para a Europa, não é que vai deportar para cada um para o seu país. Vai mandar todo mundo para Madrid, que o pessoal que se vire para ir para os seus países. Sabe, eu não tenho palavras para dizer o que a gente está sentindo nesse momento, entendeu? A gente quer saber do João e dos outros componentes, né, do barco. E para Madrid também, a provocação por causa do posicionamento do primeiro-ministro, do presidente de governo, como eles dizem lá, o Pedro Sánchez. Terezinha, primeiro, você falou, Yom Kippur é dia do perdão, né? Só que só vai ser feriado. Só é feriado para descansar, né? Deveriam estar em jejum, inclusive, mas não. Estão em águas palestinas cometendo crime de guerra. Mas pegando o que a Laura acabou de dizer, e você traz uma boa notícia, né? Diplomaticamente, o Brasil está trabalhando. É por isso, inclusive, que eu, ao contrário de muita gente, defendo que não rompa relações diplomáticas com Israel. Econômicas completas, agora. Falar duro, mas diplomáticas não, inclusive, principalmente por causa dessas coisas. Mas, enquanto a gente tem um trabalho tem nota da diplomacia brasileira desde ontem. Nota tudo bem, mas está
está recebendo nesse momento, o chanceler recebendo a esposa do Tiago. São 14 ou 15 brasileiros. Sim. Tem uma deputada federal dentro da flotilha. Né? A Itália mandou barco de guerra. A Turquia mandou barco de guerra. A Turquia mandou, inclusive, drones. Né? Teve mais um país europeu, agora acho que a Espanha, se não me falha a memória. Me lembro também. Né? Sim. Agora, como sempre, os nossos militares não servem para nada. Nada. E eu gostaria... Nada. Nem para pintar meio fio. Só dão despesa. Águas internacionais. Eu gostaria de saber, outras flotilhas vão aparecer e outros brasileiros vão estar dentro. Eu não vou porque eu não tenho coragem nem físico para isso. Não aguento. Agora, outros vão conseguir. O PT, né, a senhora, que é o partido do presidente da República, o primeiro presidente a dizer que está havendo um genocídio lá. Por que o governo dele não age como ele? Sim. Né? Por que deixa chegar nesse ponto? Eu gostaria de saber se houve alguma espécie de contato, quem quer que seja, com o Ministério da Defesa, com os nossos traseirudos militares. Não temos contato e também eu não tenho nenhuma esperança em relação a Múcio, né? Múcio é Múcio. É o cara que o presidente da República declara o embargo militar e ele fica insistindo, querendo comprar, fazer negócio com a Elbit. Então, a gente espera o quê dele? Nada. Agora, a gente também, nós, do Núcleo Palestina do PT, a gente também não pede rompimento de relações diplomáticas por conta disso. A gente pede o rompimento das relações comerciais. Né? E a gente o Brasil fez algumas sanções, deu alguns passos, e a gente espera que haja um rompimento definitivo, né, das relações comerciais. Eu quero esclarecer que o navio italiano ele não foi para ajudar. Não tenhamos essa ilusão. Ele foi lá para dizer para o pessoal embarcar no navio e deixar a flotilha. Ele fez isso e 10 italianos foram embora, abandonaram a flotilha no meio. Foi isso que o navio foi fazer. Foi dizer que, olha, a gente está aqui para fazer um possível resgate, mas quem quiser pode vir para cá que nós levaremos de volta para casa. 10 italianos foram embora, deixaram a flotilha. Então, é diferente do que fez a Espanha e do que fez a Turquia, né? Existem outras flotilhas, tem mais 100 barcos prontos para sair daqui a 10 dias, né? Então, o movimento de flotilha, ele não vai parar. Ele não vai parar. E uma hora alguém vai chegar. Não é possível que... Agora, eu vou repetir o Ilan Pappé, que é um grande escritor israelense não sionista, né? Ele disse, quando veio ao Brasil, que quando a Europa fizer metade do que o Brasil já fez, aí está na hora da gente exigir do Brasil um pouco mais. Porque é inaceitável essa hipocrisia de ficarem reconhecendo o Estado de Israel, mas continuar o Estado da Palestina e continuar vendendo arma para Israel. Quer dizer, que palhaçada é essa, entendeu? A França, a Alemanha... E a Alemanha está reprimindo com muita violência os protestos, né? É uma violência absurda, assim, é uma coisa realmente inacreditável. Vocês me desculpem que eu estou falando tudo atabalhado, né? Não, imagina, Terezinha, tá tudo bem. As imagens que a gente botou aqui dos protestos, é realmente na Alemanha que tem essa repressão por parte da polícia. E não só ontem, quando as pessoas saíram às ruas, mas nos últimos protestos é sempre na Alemanha que a gente vê uma repressão mais brutal, mais violenta por parte da polícia, de fato. Terezinha, vamos ficar em contato, qualquer novidade, passa pra gente, por favor. Vamos ver se a gente consegue mais informações sobre o João e sobre essa embarcação. Lembrando que ela, junto com essa outra embarcação, Maristela, como é o nome mesmo? Marinette. Elas são as únicas duas embarcações que conseguiram, de fato, furar esse bloqueio e adentrar as águas palestinas, né? Então, essas duas embarcações estavam lá quando perdemos, então, o contato com o João e com a Mykonos, essa embarcação que ele era tripulante. Terezinha, muito obrigada. Um abraço para você, até uma próxima.
Obrigada. Vou seguir, pessoal. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre nosso Congresso. Isso porque está nas mãos do Conselho de Ética da Câmara o destino dos deputados Zé Trovão e Marcos Polon, do PL, e Marcel Van Hatten, do Novo. Eles atuaram como protagonistas do motim pela anistia que tomou de assalto a mesa diretora da Câmara. Esse tipo de violência tem um nome: é violência parlamentar. Sobre isso, eu vou conversar agora com o jornalista Marcelo Canelas, que se aprofundou sobre esse assunto. O Canelas fez carreira como repórter especial de televisão, tem muitos prêmios, 3 prêmios Vladimir Herzog. Seja bem-vindo, Marcelo, um prazer te receber nesse momento. E eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre como que você interpretou essa violência parlamentar e do que se tratou aquele episódio, de fato, de motim na Câmara dos Deputados. Bom dia. Bom dia, é um prazer conversar contigo, com a Laura e com o Eduardo, a quem reencontro virtualmente aí, já participamos de muita cobertura juntos nessa vida, né? Bom, a gente tem que entender... dos Carajás. É verdade, é verdade. A gente tem que entender que o Congresso Nacional, que o Parlamento brasileiro nunca foi a representação fidedigna do povo brasileiro, em nenhum momento da nossa história, né? Desde do Império, dos coronéis, dos currais eleitorais do PRP, né? Do Partido Republicano Paulista, da República Velha, do Estado Novo, na ditadura do golpe de 64, que a gente tinha a figura bizarra do senador biônico, né? E hoje... o Congresso, a composição do Congresso é determinada, a gente sabe, pelos lobbies do poder econômico, do agronegócio, do mercado financeiro e agora das Big Techs. A novidade é que a direita, que sempre foi majoritária no parlamento, pelo menos tinha uma certa formulação teórica, né? Uma coisa é você ter um debate entre o Roberto Campos, né, o Delfim Neto e o Florestan Fernandes e a Maria da Conceição Tavares, né? Outra coisa é discutir com o Zé Trovão, né, com o Paulo Bilinski. E a direita bolsonarista, que é minoria no parlamento, se você considerar a direita fisiológica como um todo, ela cumpre hoje o trabalho sujo, né? de bloquear o funcionamento do parlamento como discussão política, né? Esse é o papel sujo da direita bolsonarista, que é muito conveniente para a direita fisiológica, que a gente chama de centrão, né? E que não tem nada de centro, né? É uma direita envergonhada, né? E que se serve, né, dessas pessoas que estão aí no parlamento justamente para atacar e para bloquear e para ocupar a mesa da Câmara e para xingar e para atacar mulheres e para atacar a população LGBT. É esse o papel que eles cumprem, né? E que, infelizmente, fica bastante difícil, né, no funcionamento normal do parlamento, você enfrentar esse tipo de estratégia. Sabe que a deputada Sâmia Bonfim tem denunciado muito essa atuação por conta do processo que sofre o marido dela, o Glauber Braga, que pode ter um mandato cassado. E é isso, ele é muito vítima dessa violência parlamentar, de vários parlamentares que vão para cima dele e chegam, ela faz essa denúncia que tem parlamentar que chega a pagar outras pessoas para que essas pessoas fiquem ali nessa ameaça constante para tirar a pessoa do centro, do eixo, né? Então ela tem denunciado isso. Outra coisa que me chama a atenção também é quando essas pessoas, esses deputados, assumem a presidência de algumas comissões e bloqueiam qualquer tipo de debate decente para criar palco para os pares ali fazer cena, criar cortes para as redes sociais. Então, é uma denúncia importante que a gente tem que fazer para que as pessoas saibam do que se trata de fato essa atuação e como ela se configura numa violência parlamentar. Vou rodar aqui para a bancada. Laura, Edu, Laura, por favor. Oi, Marcelo, tudo jóia? Bom te ver aí. Eu queria te perguntar uma coisa. É claro que o Congresso, os embates, a gente já teve
assassinatos, inclusive, cometidos dentro do recinto do Congresso. Então, já houve violência, até o pai do Collor, né, que teve envolvimento nesse crime. Então, o Congresso nunca foi um local muito pacífico, né? Quer dizer, vamos combinar, já teve de tudo lá. Mas acho que a violência agora ela adquire uma outra característica, é aquela violência do assédio, né? Do assédio permanente, da guerra de desgaste e tal. Isso tudo, é claro, é horroroso, é medonho e tal. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que essa coisa do assédio, esse método de quinta série, né, de ficar infernizando o outro, não decorre exatamente de um grande avanço que a gente teve? Porque, vamos lembrar, quando você tinha um congresso que era homens brancos velhos. Homens brancos velhos. Então, ali era muito mais difícil a coisa chegar a esse nível de fricção. Agora, num congresso que você tem Paulo Bilinski e Érica Hilton convivendo no mesmo espaço, é claro que a intolerância se manifesta muito mais. Ou seja, o que eu estou te perguntando é o seguinte: será que essa característica da violência que a gente tem hoje não é porque, na verdade, a gente teve avanços incríveis e coisas que antes não eram contrastáveis, agora são contrastáveis, né? Você tem a Damares e a Benedita. Você tem atores muito diferentes e que, portanto, a tendência é que, naturalmente, eles se atritem. Será que essa violência não é fruto contraditório dessa maior diversidade? Laura, eu acho que são duas coisas. Primeiro, eu acho que há uma espécie de transbordamento, esse método de ação política, uma espécie de transbordamento do discurso de ódio das redes sociais, que é um fenômeno do nosso tempo, né? E que é uma forma de ação política nascida, né, do discurso de ódio das redes sociais. Muitos dos parlamentares se elegeram com o celular na mão, né, com discurso de ódio, fazendo vídeos para lacrar, e são alguns dos protagonistas desse método dentro do Congresso Nacional. O Nicolas é um exemplo disso, né? E agora existe uma outra questão, e por isso que eu não consigo separar essa direita radicalizada bolsonarista da direita fisiológica, que são aqueles que sempre promoveram as reconciliações forçadas na história do Brasil, né? Agora está aparecendo aí, né, o Temer e o Aécio, o Paulinho da Força, falando em pacificação, né? Mais uma vez, a ideia de reconciliação forçada, vamos esquecer, vamos pacificar, então vamos esquecer da escravidão, vamos esquecer dos golpes de Estado, vamos esquecer os mortos da repressão, que a gente precisa pacificar. Quer dizer, esse discurso, né, ele aparece como alternativa, né, a algo que é muito conveniente, né, para a direita fisiológica, que é o discurso vociferante da direita radicalizada, né? E agora, por outro lado, tem aquilo que você falou, né? Nós temos uma novidade que é, pela primeira vez na história do Brasil, a punição concreta e o julgamento concreto de militares e de um presidente da República por crime contra o Estado Democrático de Direito, né? Então, existe, de fato, eu concordo com você, a necessidade dessa direita radicalizada se contrapor a essa grande novidade que aparece na democracia brasileira, que é a responsabilização de militares e de um político que atentou contra o Estado Democrático de Direito, né? E isso é uma conquista para a democracia brasileira, mas que está sempre em risco, né? Sempre em risco, com mais uma tentativa de golpe continuado dentro do parlamento. Eles estão tentando de novo e vão tentar de novo e tentando mais uma vez. E eu acho que a gente está testemunhando um momento muito rico, né, de comportamento da democracia, em que a população reage, né, a partir das grandes manifestações de massa que aconteceram há 10 dias, né, em várias cidades brasileiras, e isso é uma coisa que tem que ser celebrada, né? Quer dizer, de um lado você tem a radicalização da direita extremada, e de outro lado uma grande novidade,
que é uma prova de vitalidade da democracia brasileira. Perfeito. Interessante aqui a observação. Repórter de televisão, aqui é um craque, né? Você tem alguns médios, alguns bons, e tem os craques que é assim, ó, lá na prateleira. Porque descobrir, olhar, descobrir, contar e mostrar. A televisão é isso aqui, né? E olha o que a gente estava fazendo mais cedo. A gente conversou com a deputada Carolina Darora, do Paraná, e eu fiz um comentário de novo. Finalmente a gente conseguiu entrevistar uma deputada ou uma senadora, um deputado ou um senador progressista, num dia de manhã em que ela está sorrindo, e não com aquela cara de cansada, com os olhos baixos, porque eles são vítimas de violência o tempo inteiro. Eles, além de terem que trabalhar muitas horas, têm que ficar atento o tempo todo, são alvo de violência constante. E Marcelo, a gente já tem eu não me lembro se é tipo penal, acho que é tipo penal já, né? Que é a violência política de gênero. A gente tem alguma coisa equivalente, ou está sendo discutido, ou dá para levantar um ponto dessa violência política para que não fique na mão do amigo do deputado amigo do Eduardo Bolsonaro relatar como vai acontecer a cassação dele no Conselho de Ética? Alguma coisa que venha para a mão de delegado de polícia, de promotor público? Eu acho que isso é uma discussão que precisa amadurecer, Eduardo, porque em algum momento a direita sequestrou o sentido semântico das palavras, né? E acho que é uma tarefa cidadã do jornalismo, nesse momento de confusão, né, na sociedade, a gente recuperar o sentido semântico das palavras. Você sabe que quem define o sentido semântico das palavras tem poder, né? Porque você definindo o sentido semântico das palavras, você define a estrutura sintática do pensamento, né? Eu ouvi essa formulação do Vladimir Safatli outro dia e me parece certeira, né? E é na redefinição do significado das palavras que você constrói um novo senso comum. Porque a direita, por exemplo, sequestrou o significado de direitos humanos, né? Eu me lembro de ter encontrado, 20 anos atrás, o Bolsonaro dentro de um avião, numa ponte aérea que eu peguei de Brasília para o Rio de Janeiro, em que ele entrou com aquela famosa camiseta Direitos Humanos, o estrume da sociedade. E foi aplaudido dentro desse avião 20 anos atrás, né? Ali começava o sequestro de um conceito que foi uma conquista da civilização, né? Que foi uma construção da humanidade, que significa uma série de direitos ligados ao direito à vida, o direito à liberdade, o direito a uma vida digna, transformado numa engenhoca diabólica de proteção de bandidos, né? E essa significação, né, precisa ser recuperada, né? E acho que a tarefa do jornalismo dá nome às coisas. Por isso que eu achei importante colocar essa discussão nomeando violência legislativa e dizer o que é violência legislativa. É um instrumento, de ação política, de ataque à democracia, não é? E que precisa ser denunciado. Perfeito. Quem está falando isso, poder das palavras, é o cara que mostrou para o Brasil, botou em imagens, inclusive, o termo cara pintada. Eu não esqueço não, sujeito. Você que botou no ar, aqui na Paulista, tal, teve um moleque que foi lá com os dedos pintados de amarelo e verde e pintou a lente da câmera dele. Então, palavras têm mais poder que imagens. Quem trabalha em televisão há muito tempo sabe disso. Marcelo, uma honra te receber por aqui, viu? Muito obrigada pela sua presença. Volte mais vezes. Um abraço para você, até uma próxima. Eu que agradeço. Me convidem que eu apareço. Um abraço para vocês. Combinado. Até mais. Tchau, tchau. Deu para perceber que eu sou fã dele? Um pouco. Não, só um pouquinho, né? Engraçado, porque a gente sempre passa os convidados e hoje não deu tempo, a gente veio aqui no tumulto, né? E eu esqueci de comentar que ele estaria com a gente. E eu vi a cara de surpresa de vocês dois, então foi bacana. Bom, para quem gosta de televisão do jeito que eu gosto, né?
Você é no jornal. Não, mas eu Ele é na cruzei com ele televisão. na cobertura da Boate Kiss. Eu não fico te elogiando todo dia, porque senão vai ficar repetitivo. A Laura é nossa musa aqui. Isto aqui é um... Laura, eu falo todo dia. Eu falei hoje mesmo pro Prestes. Falei assim, a Laura é genial. Não Ai, gente. É momento de elogio, sim. Não, deixa a gente. gente. Eu falo mal de todo mundo. Deixa eu elogiar você. A gente tá se amando hoje, viu? Tá, então dia de felicidade. Exatamente, isso que eu ia falar. É incrível. Olha o que a situação política faz com a gente. Palmeiras ganha 3x0. Palmeiras faz 3x0 no primeiro tempo, ganha no Vasco. A gente tem uma vitória e começa a se amar. ao mesmo tempo no Congresso. É incrível isso. Compartilha esse amor, né? É ótimo, pois é. Vamos falar sobre o estado de São Paulo agora, e não só sobre, mas o Brasil todo já registrou 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol. A maioria no estado de São Paulo, onde há 39 comunicações. 10 intoxicações foram confirmadas. Diante do avanço dessas notificações, o governo federal criou, na verdade, uma sala de situação extraordinária para monitorar as intoxicações no país. Participam desse grupo representantes dos Ministérios da Saúde, Justiça, Segurança Pública e Agricultura, além de representantes justamente de São Paulo e Pernambuco, onde outros casos também foram registrados. Em entrevista, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um alerta. Por que é tão importante a notificação? Por 2 motivos. Primeiro, para cuidar adequadamente daquela pessoa. Na medida que você suspeita, você vai tomar medidas que são mais adequadas para a intoxicação por metanol. Tem uma nota específica publicada pelo Ministério da Saúde, já está publicada, orientando os profissionais de saúde como que é o manejo em relação à suspeita de metanol. Ao suspeitar essa notificação, melhora também o cuidado do paciente. O outro motivo da importância da notificação imediata é porque estimula o profissional de saúde a tentar descobrir aonde que a pessoa consumiu aquele produto. Então, isso permite que a gente mapeie mais rapidamente para os órgãos de segurança aonde que foi consumido. Então, a pessoa falar, eu comprei o produto na loja tal, no setor de conveniência tal. Isso permite que, de imediato, o setor de segurança, a vigilância local, vá lá identificar qual foi o produto, se tem outros ali disponíveis, bloquear isso, tentar identificar de onde comprou, né? A pessoa fala, não, eu tomei numa festa. Então, você identifica quem foi o buffet que forneceu essa bebida na festa, identifica de onde. Então, a notificação tem um peso muito importante também para a gente rapidamente acionar os bloqueios em relação a isso e poder descobrir quem são os criminosos que estão adulterando essas bebidas. É isso, mais uma vez o governo federal tomando a iniciativa, estando à frente nesse monitoramento e a gente continua com a mesma crise em São Paulo, sem o governador Tarcísio de Freitas se pronunciar, detalhar as ações de governo. Não, o PCC já disse ele que não é, mas a gente também não tem informação sobre qualquer outra ação por parte do governo de fato, né? Não há, mais uma vez, transparência em relação a como o governo está lidando com essa situação. Destaque TVT. Os profissionais da saúde do estado de São Paulo cruzaram os braços nesta quarta-feira em uma greve de 48 horas. Esse protesto é contra o descumprimento de acordos firmados com o governo bolsonarista de Tarcísio de Freitas. A mobilização convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos do estado de São Paulo, de saúde, o Sindisaúde São Paulo, acontece em todas as regiões do estado. Há manifestações em frente a hospitais e unidades de saúde. O principal motivo da paralisação é o não pagamento da bonificação por resultados no 5º dia útil de setembro. Também a ausência de proposta para reajuste do auxílio alimentação, cujo valor diário segue congelado desde 2018. Segundo o Sindisaúde, o governo descumpriu os prazos acertados em mesa de negociação realizada em 17 de julho, agora, o que motivou a retomada da greve. Então, 48 horas a gente vai ficar ligado, vamos acompanhar e fazer essa cobrança ao governador do estado, Tarcísio de Freitas. Vamos para o Rio de Janeiro agora. O Teatro do BNDES do Rio recebeu um ato cultural com Gilberto Gil, Caetano Veloso, em memória ao pianista Tenório Júnior, desaparecido e morto em março de 76, às vésperas do golpe militar argentino. Ele foi vítima da Operação Condor, coordenada entre ditaduras da América Latina. Quem tem informações para a gente é o repórter Jader Teófilo, ao vivo. Boa tarde, Jader.
Boa tarde, Thalita. Boa tarde para quem nos acompanha. Exatamente isso. Aconteceu um ato cultural, uma celebração em relação à memória de Tenório Júnior, e esse momento só aconteceu porque a comissão, porque na verdade a equipe argentina de antropologia forense de Buenos Aires comunicou à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil que havia identificado os restos mortais do pianista brasileiro. Ele que estava em uma turnê pela América Latina com Vinícius de Moraes, Toquinho, e ao chegar em Buenos Aires, quando foi até uma conveniência comprar um sanduíche, remédios, foi sequestrado, torturado, morto, enterrado como indigente. 2 dias depois, e desde então, a família nunca mais teve notícias. São quase 50 anos. E agora, a Argentina comunicou ao Brasil que foi identificado o corpo de Tenório. Por isso, aconteceu esse grande evento ontem, né, que reuniu músicos que trabalharam com Tenório, essa curta jornada dele aqui. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Joyce Moreno, que inclusive estava nessa turnê, chegou a se apresentar no Uruguai junto com o Tenório Júnior, mas retornou ao Brasil antes de ir para a Argentina, onde o músico desapareceu. Bom, são quase 50 anos, como eu disse, e isso significa que os netos de Tenório nunca chegaram a conhecê-lo. E eles estavam presentes, inclusive, essa grande homenagem que aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro. Fizeram um discurso super emocionante, choraram e fizeram toda a plateia chorar também. Eu conversei com duas netas de Tenório, a Sofia e a Marina, que falou um pouco sobre esse momento especial na vida delas e também fez uma relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a crueldade, né, daquele impeachment da Dilma, aquele momento de homenagem ao torturador de Dilma Rousseff. Vamos conferir. No impeachment da Dilma, o ex-presidente, ele exaltou o Ustra, que foi um dos torturadores, e não entra na minha cabeça ele ter conseguido mesmo assim ganhar da eleição. Enfim, então eu acho que estar aqui hoje foi o que a Sofia falou, é emocionante, é gratificante, principalmente porque quando eu era pequena, quando meu pai me falou, eu pesquisava muito no Google sobre meu avô e você não achava quase nada. E meu avô, que tinha um reconhecimento, pelo menos um pouco, tinha poucas informações, eu fiquei imaginando pessoas, tipo assim, que só eram comuns. Nossa, eu acho que o momento que a gente recebeu a notícia foi muito simbólico, né? Eu acho que foi na mesma semana que estava rolando o julgamento no STF, e eu acho que foi muito simbólico, porque a Marina, eu acho que deve ter vivido menos isso por causa da idade, mas eu acho que na época das eleições de 2018, acho que com todo o clima que tava, foi um momento muito difícil. Eu lembro de estar, eu ainda estava, não estava mais na escola, mas eu lembro de estar reunindo com alguns amigos em ambiente estudantil e a gente está muito tenso na semana de eleições. E eu acho que, com certeza, acho que a consciência política e tudo mais que eu tenho tem muito a ver com essa história, né? Além da também pelo pensamento da minha família, mas acho que por saber que minha família tinha sido vítima de uma história tão trágica e de poder sentir isso, né? Eu sempre soube, desde pequena, que meu avô tinha morrido desaparecido dessa forma. Eu nunca fui uma coisa que nossos pais esconderam. E eu acho que não deviam mesmo esconder, porque ainda que a gente não pudesse compreender tão nova, era muito importante que a gente soubesse a verdadeira tragédia e a violência por trás disso. Além dos netos e dos filhos de Tenório, ontem o evento também reuniu movimentos sociais como o Grupo Tortura Nunca Mais, o Grupo Memória, Verdade e Justiça aqui do Rio de Janeiro, que atuam sempre em defesa da democracia e também na identificação desses desaparecidos no contexto da ditadura militar brasileira, mas também veio o grupo lá da Argentina, das Mães da Praça de Maio, esse grupo tão importante que há anos se reúne, cobram justiça, cobram a identificação desses desaparecidos políticos argentinos. Eu conversei com a Irene Molinari, que é uma das representantes desse grupo das Mães da Praça de Maio, que falou um pouquinho sobre a importância da união, dessa luta coletiva. Vamos conferir. Tenório representa a los miles de personas que están desaparecidas por razones políticas y bueno, es lo que nosotros siempre hemos sostenido, ¿no? La lucha colectiva
y la lucha de todos, ¿no? No la lucha individual, sino por los 30.000 desaparecidos. E olha só, a Veroca, filha da Eunice e de Rubens Paiva, também estava presente, fez um discurso emocionante. E Walter Salles, que levou um pouco dessa história, né, sobre a Eunice Paiva para o mundo inteiro, também estava lá, conversou com a gente e falou, inclusive, do contexto atual, da defesa da democracia e dos atos contra a anistia e a PEC da blindagem. Vamos ver. Falou hoje que memória e resistência estão intimamente ligados, né? A gente acabou de viver uma noite, ao mesmo tempo, profundamente emocionante, em memória desse músico extraordinário que foi Tenório Júnior, e ao mesmo tempo de celebração da vida e da democracia, sabe? E tudo isso, de uma certa forma, se juntou nesse show histórico que a gente viu e no Gil cantando Sou Louco por Ti, América, né? No momento em que eu acho que a democracia está sob ataque no mundo inteiro, né? Tem uma fragilização da democracia para a qual a gente não pode ficar indiferente. Eu acho que é uma situação que a gente tem que combater em todos os níveis. E aliás, Caetano, Gil, todos os artistas que foram naquele domingo histórico e levantaram, né, a bandeira brasileira para cima daquela que a gente viu lá naquele outro, né? As pessoas nos lembram que é preciso resistir com alegria, resistir celebrando a identidade brasileira, aquela que nos diz respeito. E que é possível, sim, inventar um país, sabe? É possível ainda, sim, ter um sonho de um país possível, mais inclusivo, mais justo, muito mais democrático. Tá aí um pouco de acalento para essa família que há quase 50 anos convive com a falta física do Tenório e a falta também de informações sobre o que teria acontecido com ele, né, Thalita? Muito obrigada, Jader, pelas informações, viu? Um abraço para você. Eu achei muito bonitas as entrevistas das netas, né? Porque imagina, uma espera de 50 anos, como coloca o Jader, sem informação sobre o avô. Ela dizendo, né, que costumava jogar no Google o nome do avô, procurando alguma informação, até agora, há um mês, em que a gente finalmente soube o que aconteceu com o Tenório Júnior, esse pianista. Eu achei linda essa matéria. Essa matéria é uma matéria linda mesmo, porque você vê, tem as netas do Tenório, que são super jovens e tal, e estão pensando o Brasil, né? Aí você pega as mães da Praça de Maio, né? Quer dizer, reivindicando aquela necessidade, né? De mesmo no momento mais difícil você estar resistindo, né? Quer dizer, essas mulheres sobreviveram à pior de todas as perdas, né? Quer dizer, numa situação em que a Argentina matou mais de 30.000 pessoas. Não é brincadeira, foi um negócio muito grave que aconteceu lá. Era uma indústria da morte mesmo. Os caras tinham voos em que eles jogavam os dissidentes políticos na bacia do Rio Paraná e isso se ficou sabendo porque era tanto morto que eles jogavam na bacia do Rio Paraná. Rio da Prata. Desculpa, Rio da Prata. Que isso ia parar no outro lado da margem do rio, no Uruguai. E aí, enfim, uma ditadura violentíssima, e essas mulheres resistiram. E aí, agora tem esse encontro com as netas de um cara torturado barbaramente. Enfim, a história parece que se encontra, né? Essa matéria é muito bonita, porque é uma história de encontros e de justiça e de reparação. É muito bacana mesmo. Bom, muito bonito. Primeiro, TVT transmitiu, então tá na íntegra no YouTube. Procura lá. Você assistir também, caso você não tenha visto. Segundo, Tenório Júnior morreu porque foi jantar. Ele estava acompanhando o Vinícius, né, na Argentina, e ele desceu com uma roupa preta parecida com essa. Passou uma patrulha dos meganhas da ditadura e ele sumiu. Era um músico, era um pianista soberbo no bom sentido, não no mau sentido, mas
como disse a neta dele ali, se você procurar, você encontra um pouco de capa de disco. E gente falando dele sempre na condição de alguém que, né, musicalmente iria se tornar uma coisa internacionalmente reconhecida, que teve a carreira, e mais do que a carreira, a vida interrompida desse jeito. Eu estive na Argentina em dezembro de 2022. E foi um mês depois do falecimento da, entre aspas, mãe das mães da Praça de Maio, a Hebe de Bonafini, né, que foi muito perseguida. A Hebe de Bonafini era mais ou menos o que o Padre Júlio é aqui, em termos de percepção da turma que não precisa nem definir quem são. É uma pessoa que lutou a vida inteira por uma causa, e era uma causa que incomodava muito as elites da Argentina. Muito embora na Argentina, o Videla, o primeiro dos ditadores da última ditadura, morreu, veja que coisa absolutamente bonita, fazendo força na bacia sanitária dentro da prisão, e isto não é brincadeira. A morte dele foi tão honrosa quanto a sua vida. E por que eu citei a Hebe de Bonafini? Porque quando eu cheguei lá, era final de ano, última semana do ano, entre Natal e Ano Novo, eu passei essa semana lá. Nós passamos essa semana lá, e minha mulher. E fomos à ESMA, a Escola Superior da Armada, que era o principal centro de torturas em Buenos Aires, que hoje é um parque, mas estão lá os prédios principais onde se torturava, tipo, não era um pier, mas onde eles metiam as pessoas dentro do barco para levar para os aviões e depois tacar literalmente no mar, no rio. Mas estava fechado. Por causa da semana de fim de ano, estava fechado para visitação. E tinha umas pessoas lá dentro. Aí veio uma mulher, me viu eu e Sandra ali lá de fora, olhando, né, o museu, que é onde eles ficavam presos dentro do sótão, e onde eram obrigados a fazer reportagens a favor da Argentina. É um negócio pavoroso que está lá. Agora, Milei quer fechar, né? Milei quer fechar porque é uma história que, segundo essas pessoas, porque essas pessoas se incomodam muito com essa história. E quando eu cheguei lá estava fechado, mas daí veio uma pessoa, falou comigo, tá fechado e tal. Entrou. E nós ficamos ali olhando. Ela volta, dali 3, 4 minutos. Vocês querem ver? Eu falei, queremos. Vocês não, porque é uma coisa que eles querem mostrar. Então eu e a minha mulher tivemos a chance inusitada, não dá para chamar de maravilhosa, de passear dentro, conhecer praticamente num tour pessoal. E por que isso me chamou tanta atenção com essa reportagem? Estou contando a história toda. Porque de tarde nós saímos dali, sei lá, 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, naquele mesmo lugar foi feita uma entrevista coletiva das mães da Praça de Maio, que tinham encontrado o neto número 100 e não sei quanto. São 130 e qualquer coisa, os netos que foram sequestrados ali dentro. As mães tinham parto ali dentro. As mães que eram guerrilheiras, revolucionárias, ou simplesmente foram desaparecidas. E os netos eram sequestrados pelos militares, entregue a famílias de militares. Então até hoje se procuram os netos. E até hoje se encontram corpos e se identificam pessoas. Por isso que o Tenório foi identificado. Sim. Porque essa prática de procurar a sua história nunca foi abandonada na Argentina. Enquanto Bolsonaro tinha no gabinete dele, como lembrou a Marina, ali na neta do Tenório, ele tinha na parede do que quem procura osso é cachorro. Então, me emocionou muito essa história, essa reportagem, como a Laura falou, tocante. Eu contei toda essa história porque a história continua. E aqui, infelizmente, não. Perfeito. Laura e Du, me despeço aqui de vocês. Até amanhã, pessoal. Apesar dessa história triste no fim, o dia hoje... Exato, a gente passou o programa todo em celebração. Acaba sendo até pesada, mas é boa, né? Porque a família está sabendo. É uma homenagem, isso. É uma homenagem, um resgate do que foi esse passado. Que bom que isso está na TVT, né? Exato. Nosso papel também, né? É isso. Eu mesma vou assistir agora. Isso, tá lá. É só procurar lá. Um beijo para vocês. Até. Até amanhã. Tchau, tchau.